Shalom Haverim, Shemot, capítulo 5. Nesta parashat, Moshe se dá muito mal. Moshe recebe aqui um não do faraó e ele também é desaprovado pelos israelitas. E tudo parece que vai mal. Aquilo que Moshe já se preocupava no dia que ele encontrou com o Eterno na sarça ardente, dele não ser a pessoa mais indicada, a pessoa mais apropriada para poder falar em nome do Criador ao faraó. Então essa previsão de Moshe se concretiza. Quando Moshe conversa com o faraó, ele e Aaron, o faraó fala um não na cara de Moshe. Então Moshe sai de lá muito desanimado. Então, se você ler o texto de Shemot capítulo 5, você vai perceber claramente o desânimo de Moshe. Moshe fica muito desanimado, muito decepcionado. E o povo de Israel também ficava muito decepcionado com Moshe. Ficaram muito decepcionados com Moshe. Ainda mais porque Moshe foi criado como um príncipe egípcio. Depois Moshe ainda fugiu, ficou 40 anos fora. Então, quem que é esse Moshe? Então, Moshe pede ao faraó que deixe os israelitas irem sacrificar no deserto para Elohim, para o Elohim dos hebreus. Isso aqui tem que ficar bem claro para a gente, que ele enfatiza, ele deixa isso muito claro, que é o Elohim dos hebreus. Então, para diferenciar dos ídolos do Egito, ou seja, não era nenhum que o faraó conhecia, não era nenhum que os egípcios conheciam, simplesmente era o Elohim dos hebreus. Então, o que o faraó responde? Ele diz que não conhece e nunca ouviu esse Elohim dos hebreus. Então, ou seja, ele não tem a mínima noção de que Elohim que é esse. E por conta disso, o pedido de Moshe é rejeitado e o trabalho dos israelitas é aumentado. Esse é o efeito direto do primeiro diálogo, da primeira conversa com Moshe e o faraó. Na cara de Moshe, o pedido é rejeitado e o trabalho dos israelitas, o trabalho dos hebreus no Egito, na fabricação de tijolos e muitas outras coisas, esse trabalho então ele é aumentado. No lugar de liberar os israelitas, o que acontece? Moshe piora a vida do povo. Olha o que esse Moshe está fazendo. Ele piorou a vida do povo. A ideia era melhorar a vida do povo, mas ele piora. Isso acontece em muitas situações dos israelitas, dos hebreus, dos nossos patriarcas. Eles vão fazer alguma coisa para o Eterno, aí a primeira etapa desse plano, tudo dá errado, tudo piora, tudo fica mais difícil. Então, e ambos sentem o peso do fracasso. O povo de Israel sente o peso do fracasso, que o trabalho aumentou muito. O faraó, o rei egípcio, ele manda os oficiais aumentarem o trabalho dos hebreus, para que eles não fiquem pensando besteira, para que eles não fiquem tramando, não fiquem sonhando com outro tipo de vida, porque a pessoa ociosa ela começa a pensar em várias coisas. Então, o que o rei do Egito, e o que o faraó ele
propõe depois de que Moshe traz essa ideia de libertar o povo de Israel do Egito? Ele aumenta o trabalho. Ou seja, foi um fracasso total esse primeiro encontro de Moshe e Arão com o faraó. Um fracasso total. Bem que Elohim poderia ser mais convincente. O faraó apenas escutou Moshe falando que era para libertar o povo. Será que o Eterno, se ele aplicasse, por exemplo, as 10 pragas num dia só, tudo de uma vez, será que isso não ia convencer o faraó? Ou se ele começasse pela morte dos primogênitos, em vez de ser a última bênção, ia deixar muito abalado o faraó e os egípcios? Por que Elohim não fez algo para convencer melhor o faraó? Mas não, Elohim deixou Moshe ir lá e fracassar. E a escravidão egípcia, ela não era apenas a escravidão física, não era apenas uma escravidão numa área, não era só essa escravidão, era também psicológica e também espiritual, né? A mente dos israelitas estava condicionada àquele sistema. E, de certo modo, eles não se viam como escravos. Mesmo eles sendo escravos no Egito, né, eles já estavam se vendo como cidadãos. Embora a promessa, a profecia de que eles um dia teriam a terra prometida, que eles teriam um libertador, essa promessa ela continuava circulando na esperança de Israel no Egito. Mas será que esse Moshe é esse redentor? Será que é ele que vai conseguir trazer para nós a nossa tão sonhada liberdade e nos encaminhar para a terra prometida? Então parecia que não, né? Mas algo muito importante nessa parashat é a gente entender o que é escravidão. A pessoa ficar retida só num lugar fisicamente, eles não poderiam sair do Egito, é uma forma de escravidão. Mas a pior parte da escravidão, ela é também a psicológica e a espiritual, onde a pessoa fica à mercê daquele sistema. Então a mentalidade deles estava condicionada por aquele sistema. Aquele sistema condicionou a mentalidade dele. E eles não se sentiam como escravos. E apesar deles trabalharem muito, eles tinham contas a pagar, eles tinham família e filhos para cuidar, e o Egito fornecia tudo que eles precisavam. E outros povos não tinham esse privilégio. Então, mesmo eles estando ali no Egito, naquela situação, muitos povos não tinham o que eles tinham. Nem na alimentação, nem na moradia, nem na segurança. Então, de uma certa forma, eles não se sentiam tão escravos assim. Não era tão ruim viver no Egito naquelas condições. O faraó, ele fazia eles trabalharem muito. E eles não tinham tempo para enxergar que o suor do rosto, que eles deveriam comer os seus alimentos, que o suor do rosto que eles
deveriam comer seus alimentos, agora o suor do rosto deles agora era dominado para manter o sistema de idolatria no Egito. Então nós lembramos lá em Bereshit, né, que o Criador falou para Adão que a partir de agora você vai comer do suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar. Então isso é algo que o Criador passou para o ser humano. Agora vem um faraó e cria um outro sistema diferente desse. Um sistema que dominava as pessoas para mantê-los dentro de uma idolatria e para fazer com que essa idolatria do Egito fosse sustentada e ela funcionasse através do trabalho dessas pessoas. E será que hoje o sistema, hoje aqui no tempo moderno, aqui na época contemporânea nossa, será que o sistema também não faz isso? Ele domina as pessoas para manter o sistema de idolatria funcionando? Será que as pessoas hoje não estão trabalhando para que o sistema de idolatria, mas uma idolatria mais oculta, mais disfarçada de mundanismo, de coisa menos espiritualizada, uma idolatria disfarçada de mundanismo? Será que o sistema não está dessa maneira hoje? E as pessoas estão trabalhando para manter esse sistema, e com o que elas ganham desse tipo de trabalho, elas mantêm as suas famílias, pagam suas contas, realizam seus sonhos? Será que isso não está acontecendo hoje? Em Shemot capítulo 5, verso 9, está escrito o que o faraó mandou fazer com os israelitas: aumente a dureza do trabalho para os homens e cuide para que eles o executem. Olha só, a metodologia aqui é assim: se você colocar eles para trabalhar muito, se você colocar sonhos para eles alcançarem, se você ocupar a mente deles, eles vão trabalhar para o sistema, para manter esse sistema, para manter a idolatria, e eles vão achar que está tudo bem, porque as pessoas se acostumam. Se você parar para pensar hoje você trabalha para quê? Você trabalha como um livre ou você trabalha como um escravo? Será que você hoje não está escravo das suas contas? Você hoje não está escravo dos seus sonhos, das suas experiências de prazer? E quanto tempo da sua vida você vai deixar de viver esses sonhos para trabalhar com a ilusão de um dia chegar a realizar esses sonhos, sendo que no fundo o que você está fazendo é sustentando um sistema? Então o faraó aqui, ele foi muito sábio, ele teve muita inteligência, teve muita estratégia para manter o povo escravo, né? Então será que hoje em dia tem alguma diferença daquele sistema no Egito? Será que hoje você não continua sendo um escravo iludido, achando que é dono do seu salário, dono da sua casa, dono dos seus bens, dono dos seus filhos? Será que você continua sendo dono dos seus filhos? Porque até os filhos hoje, eles se apegam aos objetivos do sistema, a viver um estilo de vida dentro desse sistema e a sustentar esse estilo de vida. E será que as pessoas não se tornaram escravas de suas contas a pagar, bens a conquistar, de ter experiência de uma vida boa, diversão e prazer? Será que não está nesse estilo hoje? Será que a gente está tão iludido que a gente não consegue enxergar isso? Então tudo isso, todo esse sistema do faraó e todo esse sistema até os dias de hoje, o que ele faz com o ser humano? Vamos falar de humanidade, não vamos falar só de Israel, não. Então tudo isso esfria a alma, alguns estão até congelados, mas tudo isso esfria a alma em relação a emuná,
em relação à fidelidade com o Criador. E as pessoas escravocratas profissionais, devotas, porque as pessoas elas estão deixando de ser devotas no espiritual e se tornando devotas no profissional. São escravocratas profissionais devotos do sistema. E elas se tornam materialistas. Essa é a única lógica que elas conseguem enxergar. Ela defende o materialismo como uma doutrina, como uma crença. Elas têm um tipo de vaidade que precisa ser mantido, comprado, sustentado e etc. E elas se tornam pessoas egoístas. É o que o sistema faz com as pessoas. Antigamente, as coisas espirituais elas eram atraídas para a idolatria. Hoje, elas são atraídas para a esfrieza do amor. Antigamente, as pessoas eram atraídas para a idolatria religiosa, espiritual, crenças e etc. Hoje as pessoas são atraídas para a esfrieza do amor, porque se elas têm o culto ao materialismo, se as doutrinas e crenças delas agora são de escravocratas profissionais, então elas vão se esfriando com a emuná, com a fidelidade, com a espiritualidade, com a busca do espiritual. Elas vão se esfriando com isso. Então, antigamente, a idolatria fazia esse trabalho. Hoje em dia, são atraídas para a esfrieza do amor. Qual tipo de amor? O amor pelas coisas do Criador, pelas coisas espirituais, porque elas são atraídas para o amor do materialismo. Então, com tanto trabalho e esforço para manter as contas em dia e melhorar o padrão de vida, fica muito fácil esquecer a fé. Fica muito fácil esquecer a fé dos nossos patriarcas e a nossa história e achar que tudo isso é coisa religiosa, isso é balela, isso é bobeira, isso é coisa lá de antigamente. Porque as pessoas se tornaram crentes materialistas, escravocratas profissionais. E o amor deles pelas coisas espirituais, a atração pelo Criador, isso se esfriou. E juntamente com isso acontece um outro fato. É o esfriamento do amor ao próximo. É muito fácil amar uma pessoa que é rica, que tem dinheiro, que tem as coisas, que tem um carro bom, uma formação, um salário bom, uma casa bonita. É muito agradável, é muito prazeroso. É muito satisfatório amar pessoas assim. Mas e o amor humano? O amor humano independente da riqueza, do status, da formação da pessoa. Cadê esse amor? Então fica muito fácil esquecer a fé dos nossos patriarcas. Né? A gente lembra de Abraão, né, que recebia as pessoas com todo amor e carinho e falava do eterno único, do Criador único. Então o exílio, ele não é somente o físico. Existe um exílio pior ainda. Existe um exílio pior ainda. O exílio do conhecimento. Porque esse exílio do conhecimento de uma vida espiritual, de que existe muita coisa além do material. Então, esse exílio desse conhecer, ele acaba gerando a ausência da consciência de que existe Elohim, mesmo ele estando oculto. Elohim que se ocultou, que se oculta para que o mundo, que se ocultou para que o mundo existisse. Agora é apagado do mundo também na consciência humana.
Elohim se ocultou? Sim. Pela infinitude que ele tinha que se ocultar para que o material pudesse aparecer, ser revelado, para que existisse um mundo físico. Então ele se ocultou. Mas não significa que ele não pode ser alcançado, que ele não pode ser cultuado, que ele não pode ser sentido, ter experiências com ele. Então, o que está acontecendo nesse sistema? Agora é apagado do mundo da consciência humana. O que o faraó queria com os israelitas no Egito? Que eles mantessem o sistema egípcio. Aí quando chega Moshe trazendo uma consciência, um conhecimento de Elohim, o que o faraó manda? Aumenta o trabalho deles. Para que a consciência humana ela apague a existência elohímica. Então não é só idolatria que apaga a memória e conhecimento elohímico em uma pessoa. Não é só a idolatria, a religiosidade, a ideia espiritual dentro de alguma crença. Então não é só a idolatria religiosa que apaga a memória e conhecimento elohímico de uma pessoa. As boas intenções financeiras e até as necessidades básicas humanas são os mecanismos que o sistema faraônico implantam na sociedade para que Elohim seja apagado da mente dessas pessoas. E muitas pessoas são escravas, são idólatras, são cultuadoras do materialismo, dessa prosperidade idólatra, mas não percebem. Essa é a fé deles. Eles só acreditam na sua prosperidade, na sua riqueza, no seu bem-estar, no seu prazer. Mas o preço que eles têm que pagar para isso é o preço da idolatria. É o preço de estar dentro do sistema. Então, a ocupação profissional e a falta de tempo são ferramentas eficazes contra a Torá e contra o conhecimento elohímico. E estas disputam diretamente contra os céus. A ocupação profissional e a falta de tempo, que eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que sustentar minha família, etc. São ferramentas eficazes contra a Torá. E o sistema sabe usar isso direitinho, com eficiência. É o que acontecia no Egito. Então, essas coisas disputam diretamente contra os céus. Elas vão vencer? Claro que não, mas vão levar muita gente para o buraco. Leva muita gente ou a ter uma fé fria ou morna, ou não ter fé nenhuma, e a duvidar de Elohim, mas acreditar no materialismo. É a crença deles. O ser humano, ele está muito ocupado com as coisas da vida. Não da vida, mas do tipo de vida proposto pelo sistema. As pessoas não têm tempo nem o autorrelacionamento. As pessoas não têm tempo e nem têm o autorrelacionamento. Quanto mais ter uma consciência elohímica. Por que disso aqui? Porque a fé que a Torá traz para nós ela começa no seu autorrelacionamento. Ela começa em você encontrar você próprio. Em você ser livre em você mesmo. Você ser livre e você também não ser escravo dos seus pensamentos. Você não ser escravo dos seus sentimentos. Você não ser escravo das suas emoções. Porque muitas pessoas acham que ela é o que ela pensa. Você não é o que você pensa. Você é um ouvinte daquilo que você pensa. E isso é muito perigoso quando você confunde as coisas. Então o sistema, ele aproveita muito esse mecanismo todo. Ele sabe trabalhar isso aí.
E as pessoas têm uma facilidade de aderir por conta das dificuldades, do medo, da insegurança, as necessidades, a família. E cegamente as pessoas entram nisso aí, mas não percebem. Então, a proposta de Moshe aos israelitas contemplava a condição de sacrificar a Elohim no deserto. Foi o que ele falou para o faraó. Ou seja, gastar tempo com Elohim, que é tudo que o faraó não quer. A proposta de Moshe, o nosso maior Moré daquele tempo, ele fala que a gente tem que gastar tempo com Elohim. Nós temos que conhecer Elohim. Nós temos que nos relacionar com as manifestações elohímicas e assim trazer o conhecimento e a consciência elohímica. Isso aqui é ir contra o sistema, isso aqui é ir contra o mundo. Agora, quem está disposto a ir contra o sistema? Quem está disposto a ir contra o mundo? E o meio que isso acontece é com Mashiach. Mashiach já se manifestava lá atrás, na época de Moshe. Então nós chegaremos a um tempo onde todos terão tempo para o conhecimento elohímico. E não haverá fome, e não haverá guerra, e nem disputas por religiões, e nem disputa pela ciência, porque o conhecimento da verdade plena e clara e cristalina e transparente, ela vai estar à nossa disposição. Então, a justiça dos céus trata uma consciência tão clara e cristalina, que facilmente a justa bondade acontecerá no mundo. A justiça dos céus trará uma consciência tão clara e cristalina que facilmente a justa bondade acontecerá no mundo, sem muito esforço. Então todas as pessoas estarão ocupadas apenas em conhecer o Kadosh. Então quando isso acontecer, a paz vai reinar sobre o mundo. Não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter doença. Agora as pessoas estarão ocupadas apenas em conhecer o Kadosh. E é tudo que o sistema não quer. É tudo que o sistema de Faraó não quer. Então, dentre os israelitas Kadoshim, muitos estarão cheios de conhecimento e sabedoria. E eles espalharão a percepção da alma ao seu Criador. Então, Israel, ele foi liberto do Egito. Em seguida, tiveram a revelação da Torá. Vocês lembram disso? Né? Então, quando Israel... Isso vai acontecer futuramente, vamos dar isso em outras partiotes. Né? Israel vai ser liberto do Egito. Qual a primeira coisa que acontece quando ele é liberto do Egito? Recebe a revelação da Torá. Então, depois da redenção, todos terão conhecimento. É o que isso está nos dizendo. Se eu fui liberto do Egito, o que eu tenho que eu tenho que receber agora? Eu tenho que receber a Torá, para mim gerar essa consciência, a consciência elohímica. Então, não será difícil nesse tempo encontrar pessoas que praticam e que aprenderam com os anciões e que aprenderam com os morim israelitas Kadoshim. E então vão experimentar a presença elohímica, porque receberam a Torá. Recebeu, saiu do Egito. Depois que você sai do Egito, você recebe a Torá. Conheceu a Torá, você vai experimentar a presença elohímica. É o que vai acontecer. Mas e a dificuldade de Moshe de tirar o povo de Israel do Egito? Então, para que servem as pragas? Aqui a gente começa a mudar um pouquinho. A gente começa a pegar um outro lado dessa parashat. Então, para que servem as pragas?
As pragas não tiveram como principal objetivo convencer os egípcios a deixar Israel. Deixar Israel ir embora. Então, se não serviu para isso, para convencer os egípcios, para que serviu? Para mostrar para Israel que dentre cada um dos 10 tipos de idolatria egípcia, eles encontrariam o Kadosh. Não era a idolatria egípcia que tem um sistema de prender as pessoas dentro de um sistema? Pagar contas, alcançar sonhos, ter prazer, ter diversão, ter saúde, ter segurança. Então foi através das 10 pragas que Elohim mostrou para Israel os tipos de idolatria que havia no Egito, para eles terem consciência. Então eles encontrariam o Kadosh. Só depois disso eles encontrariam o Kadosh, depois de criar essa consciência. E muita gente não tem essa consciência. Então cada praga demonstrou aos israelitas que ele, o Kadosh, é quem governa tudo. E não as crenças que eles tinham lá no Egito. Inclusive, Elohim governou o faraó, sem mexer no livre-arbítrio dele. Ele não mexeu no livre-arbítrio do faraó. Mas Elohim governou o faraó. Daí a importância de todo dia agradecer o Kadosh e considerar que a cada estudo da Torá estamos saindo um pouco mais do Egito, quebrando o exílio do conhecimento. Shalom, shalom, Shavuot Tov e até Shemot, capítulo 6. Todá.